Gente, eu não sei vocês, mas assim, de verdade, com essa chuva aqui do lado de fora, eu creio que Deus tem muito mais para derramar nessa noite aqui neste lugar, amém? Aleluia, 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 aleluia. A Marluce, ela falou aí um pouco sobre culto de quarta-feira. E nessa quarta-feira passada, nós tivemos o nosso culto de líderes. E foi tremendo o que Deus trouxe ao nosso meio. Nós estamos entrando em 2022 com muito afinco, com muita coragem, com muita disposição para aquilo que virá. Sabemos que desafios estão por vir, amém? Mas também sabemos que esses desafios eles serão superados, amém? Aleluia! Nós falamos sobre alguns requisitos de um homem, de uma mulher que entende que Deus é aquele que está sobre você. Nós falamos sobre os requisitos de líderes que compreendem que o propósito maior não é servir a Ele mesmo, mas é servir ao Senhor. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Números 12. Números, capítulo 12. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler um trecho desse versículo e logo depois nós vamos compartilhar algumas coisas. Números capítulo 12, versículo 1, começa nos dizendo assim: E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope com quem se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope, e disseram: Terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. E o Senhor disse repentinamente a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna da nuvem e ficou à porta do tabernáculo, e chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. Amém? Pode se assentar. Até aqui. Aleluia. Gostaria que você estendesse as suas mãos sobre a minha vida. Ore por mim aí. Aleluia. Deus, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, e apresento diante de Ti a Tua palavra. Apresento, Senhor, cada família que está aqui, Pai. Apresento, Senhor, cada um que está neste lugar, Pai. Que a Tua presença invada, Senhor, as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Pai, nós desejamos, Pai, que o Senhor, ó Pai, transforme os nossos corações e fale não aquilo que eu quero, mas aquilo que está no Teu coração, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Bom,
Aqui nós começamos a ler neste versículo, onde começa Números 12, com Miriam e Arão falando de Moisés. Mas eles não falaram algo bom, eles falaram contra Moisés. Nós na quarta-feira falamos aqui sobre como cada autoridade ela é estabelecida por Deus. Moisés não estava fora disso. Moisés, ele também foi estabelecido por Deus. E essas pessoas, elas estavam falando contra alguém que foi estabelecido por Deus. Eu preciso que você grave isso, porque nós constantemente nos esquecemos o motivo pelo qual servimos, nos esquecemos quem é aquele que está à frente da obra, quem é aquele que está à frente do trabalho e quem é aquele que tem levantado cada pessoa. Quando nós, por algum motivo, nos achamos no direito de murmurar ou de falar contra os líderes que Deus tem estabelecido nas nossas vidas, não como uma forma, entenda algo, eles não chegaram para Moisés para conversar com ele, mas eles começaram a falar contra Moisés um para o outro e para o povo. E a palavra nos fala que Deus ouviu tudo aquilo. Na quarta-feira nós compartilhamos aqui sobre a importância de entendermos que toda autoridade ela é levantada por Deus, amém? Porque às vezes estamos servindo ao Senhor, ou achamos que estamos servindo ao Senhor, e nos esquecemos de que Deus ele também se manifesta através das pessoas, amém? Portanto, o mesmo Deus que deseja ser adorado por você, por mim, é o mesmo Deus que nos ensina a honrar o seu pai e a sua mãe. Este versículo ele não está condicionado a honrar o seu pai e a sua mãe se, vírgula, ele for bom para você, se, vírgula, ele está presente, se, vírgula, ele é alguém que cuida de você. Não está condicionado. Então nós começamos a entender que adorar a Deus e servir a Deus é muito mais sobre submeter aquilo que Ele já nos diz e aos seus princípios, amém? Então, não adianta nós chegarmos neste lugar, não adianta nós estarmos na nossa casa ou no nosso coração desejarmos muito fazer a vontade do Senhor, se nós não cumprimos princípios, se nós não obedecemos aos nossos pais, se nós não honramos aqueles que Deus tem nos dado, amém? Se nós não honramos aqueles que Deus tem levantado como líderes nas nossas vidas, se nós não honramos os nossos pastores, entenda isso, porque Deus ele é um Deus de ordem, Deus ele é um Deus de princípios. Portanto, às vezes nós não entendemos algumas coisas na palavra de Deus porque nós queremos enxergar com a nossa ótica humana e racional e muito egoísta e muito voltada para as coisas deste mundo, uma ótica que é muito voltada para como eu acho que tem que ser, ao invés daquilo que de fato Deus ele deseja que sejamos. Amém? Antes de eu entrar nessa palavra, eu quero recapitular aqui 3 princípios, 3 requisitos, na verdade, de um homem, de uma mulher de Deus. Quantos aqui são homens e mulheres de Deus aqui? Amém? Amém. Então esses requisitos eles são para você, amém? Eles são para mim. O primeiro deles, reconhecer que toda autoridade ela procede de Deus. Romanos 13:1 vai nos dizer isso. Segundo requisito, deve negar-se a si mesmo,
Nós precisamos ter um coração completamente quebrantado. É como eu falei aqui no momento da oferta. Eu preciso planejar. Não é sobre eu não ter vontades. Não é sobre eu não ter pensamentos, opiniões próprias. Mas é sobre colocar os meus pensamentos e opiniões próprias abaixo dos pensamentos de Deus, abaixo da sua palavra. É sobre eu subjugar a mim mesmo, a minha vontade, a minha carne, os meus pensamentos à palavra de Deus. É sobre eu me colocar neste lugar onde eu entendo que, mesmo que eu queira muito fazer algo, se o Senhor não quer, a melhor coisa é eu também não querer. Amém? Nós precisamos compreender que nós somos chamados não para substituir ao Senhor, mas para representá-lo. E se eu e você entendemos que precisamos representar ao Senhor, eu quero que você pense muito bem em algo. Imagine que você é alguém, um executivo de um alto escalão aí, de uma empresa multinacional. E você vai representar esta empresa para fechar um negócio. Você é a pessoa pela qual você vai representar esta empresa, seja numa negociação, seja numa tratativa de negócios. Se você chega nesta empresa, na empresa pela qual você vai negociar com uma outra empresa, se você chegar lá mal vestido, qual é a impressão que eles vão ter de você? Eles vão ter uma impressão não só sua, mas uma impressão também para a empresa pela qual você representa. Fala, se funcionário deles que vem aqui apresentar um produto chega aqui dessa forma, imagina a empresa, imagina como é lá dentro. Não é verdade, Marlúcia? Se você chegar lá para fazer um atendimento para o cliente lá de qualquer jeito, vai dar ruim, né? Gente, de verdade, se você chega num restaurante e se o lugar, quando você entra, se a recepção, a primeira impressão que você tem, se você chega lá e encontra mesas cheias de poeira, você encontra o chão sujo, se você encontra funcionários que não sabem o que fazer, os garçons estão todos despreparados, desorganizados, é muito provável que você nem fique lá para comer. Muito provável que você vai para um outro lugar, porque a primeira impressão que você teve é de um lugar mal cuidado. É de um lugar que, cara, isso aí não deu nem vontade de comer. E eu e você, como representantes do Senhor, se nós não entendemos o quão sério é representar o Senhor nesta terra, nós iremos falhar na obra que Ele tem nos dado, amém? Representar ao Senhor não é qualquer coisa, glória a Deus. Então eu e você representamos a Cristo, e se eu e você nos portamos inadequadamente, seja nos lugares, ou seja até mesmo com as nossas convicções e crenças, aqueles que ao invés de conhecer ao Senhor, eles vão ter uma visão errada de quem é Deus. Por quê? Porque eu e você estamos representando mal. Se eu e você não obedecemos aos nossos pais, qual é a imagem que eu estarei passando para um amigo que vê essa situação, que vê eu respondendo meu pai e minha mãe? Se eu e você não somos fiéis ao nosso cônjuge, qual é a imagem que eu e você estaremos passando sobre quem é Cristo em nossas vidas? Porque lembre-se, o nosso papel é representar o Senhor, amém? Nós somos nação santa, o povo escolhido, povo adquirido pelo sacrifício de Jesus, para representar o seu nome nessa terra, para ir por todo mundo, curando, pregando o Evangelho,
o evangelho da verdade. Verdade essa que muitas das vezes ela vai nos confrontar, mas que é necessário termos o nosso coração completamente quebrantado, para que possamos negar a nós mesmos, para que a vontade dele prevaleça. Amém? Então eu falei sobre 2 requisitos. O primeiro é reconhecer que toda autoridade procede de Deus, negar a nós mesmos. E esse negar a nós mesmos inclui ter um coração quebrantado. E o terceiro, uma comunhão constante com o Senhor. Aleluia! Tudo isso que eu falei aqui, estou falando bem resumidamente, mas foi parte daquilo que ministrei na quarta-feira passada, no culto Geração de Líderes, que está lá também em nosso canal no YouTube. Se você perdeu, te indico, assista. Tenho certeza que você, como homem e mulher, irá crescer muito em como liderar a si mesmo, liderar a sua vida e entendendo o propósito do Senhor para a sua vida. Neste último propósito, nós falamos comunhão constante com o Senhor. Amém? Eu tenho certeza que esse é o desejo de todos nós, é termos comunhão constante com o Senhor. Mas como? É difícil. Não é verdade? Ou é só para mim isso? Difícil, né? Para quem estava presente aqui, topou o desafio. Que desafio é esse? Você que não veio, não perdeu, já era, não vai saber. Estou brincando. Esse desafio é para toda a igreja e nós queremos caminhar assim para este próximo ano. Nós ressaltamos aqui alguns desafios que temos como igreja. O primeiro deles é que cada um de nós neguemos um pouco mais a nós mesmos e estejamos aqui às quartas-feiras. São cultos específicos e pontuais para que eu e você cresçamos. Amém? Que estejamos juntos também aqui nas segundas-feiras na oração. A igreja, ela se move em oração. Nós também precisamos nos mover em oração. Amém? Não estou falando de uma oração apenas na segunda-feira, mas de uma oração que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí parou? Não, começa de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O desejo do Senhor é que nós possamos ter uma comunhão constante com Ele. Não é algo que começa agora, o coração esquenta e eu falo, Deus, eu vou mudar, este ano vai ser diferente. E você começa bem durante 2 dias. E depois acaba tudo. Sabe quando fazemos isso? Quando nós estamos empolgados. Quem aqui já esteve empolgado com algo? Quando a gente está empolgado com algo, a gente só fala daquilo, a gente só pensa nisto. Mas passou a empolgação, acabou. E nós não podemos ser crentes empolgados com o Senhor. Nós não podemos ser cristãos que são empolgados pela palavra. Mas nós precisamos ser cristãos que compreendem o objetivo e são apaixonados por essa palavra, que amam essa palavra de verdade. Amém? Que amam a presença do Senhor verdadeiramente. Nós somos chamados para isso, para amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Quando fazemos isso, é aí que nós começamos a ser transformados. Mas a transformação, ela não vem de um dia para o outro. A transformação, ela não acontece se eu e você não deixarmos ou não quisermos. Quantas pessoas começam a buscar a presença do Senhor e quando são confrontadas, elas param, elas retrocedem. Quantas vezes no primeiro confronto elas não conseguem mais sair do lugar? Por quê? Porque eu estou mais preocupado em que a minha vontade aconteça do que a vontade do Senhor. Mas aí eu te pergunto, quem você deseja servir? A você mesmo ou ao Senhor? Eu não sei você, mas eu quero servir o meu Senhor. Amém? Então antes importa que os pensamentos dele cresçam em minha vida.
Antes importa que a vontade dele prevaleça na minha vida, amém? Então nós falamos sobre este primeiro desafio das quartas-feiras. O segundo desafio, nós desejamos que toda a igreja, nosso desejo é esse, mas precisa ser o seu também, que toda a igreja se envolva na leitura da palavra. Portanto, nós fizemos um desafio para que neste próximo ano de 2022 você leia todo o Novo Testamento. Amém? O Novo Testamento, ele tem 260 capítulos. Nós fizemos um desafio e falamos assim, olha, você pode pegar aí para ler 3 capítulos por dia. Se você quiser terminar rápido, você vai ler isso aí com cerca de 3 meses e meio, quase 4 meses. Mas eu entendo que alguns de vocês têm dificuldade também, não têm o hábito de leitura. Seja sincero, gente, não é sobre a Bíblia não, mas sobre tudo. Quem aqui não tem o hábito de leitura? Levanta a mão. Quem tem dificuldade para ler? Quem tem dificuldade? Amém. Esse é um ano que precisamos superar desafios, amém? Então, você tendo facilidade ou não, é um ano que você precisa se desafiar. Então, se você quer cumprir o desafio, não fique de fora, que você leia um capítulo por dia, mas não deixe de ler, não deixe de ser ministrado pela palavra. Se você ler um capítulo por dia, você vai terminar a leitura do Novo Testamento, faltando ainda quase 3 meses para terminar o ano. E quem sabe até lá você já não tomou gosto e emendou outras leituras aí. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Então esse é o nosso desafio para você como igreja. Que você faça isso, entenda, isso não é para mim, isso não é para o pastor, isso é para a sua vida, isso é para a sua família. Isso é para que você cresça. E é claro que você crescendo, todos nós crescemos, amém? E o último desafio que nós falamos é o desafio que nós temos deste templo. Nós precisamos finalizar em nome de Jesus as salas das crianças, que será em toda essa lateral direita da igreja, amém? Nós só iremos e conseguiremos finalizar este desafio com o apoio de cada um de vocês, com vocês abraçando este projeto, com vocês orando por este projeto, porque eu tenho certeza que aquele que conduz esta igreja, ele irá levantar recursos, ele irá mandar recursos, amém? Porque onde tem visão, o Senhor ele manda provisão. Onde tem propósito, o Senhor ele envia recursos. Então nós precisamos que vocês, cada um de vocês como igreja, se mova por este propósito. Nosso coração parte quando as crianças elas têm que se reunir ali naquela sala improvisada. Nosso desejo é que tão logo, tão em breve, eles possam ter a sala da forma que eles merecem, para poder aprender sobre o Senhor, amém? E aí nós vamos para um próximo desafio, porque fazendo as salinhas aqui, nós fechamos todas as janelas, e aí nós vamos para aquela situação que nós precisamos também climatizar este templo, amém? Hoje, graças a Deus, está aí um tempo fresco, mas nós sofremos aqui quando o calor também está intenso. Então, nosso desejo é conseguir climatizar essa igreja para que tenhamos um ambiente ainda mais estruturado para receber cada um de vocês, receber cada pessoa que virá para este lugar para aprender, para ser moldado. Cada pessoa que virá para este lugar para receber uma palavra de Deus para a sua vida. Cada família que ainda será restaurada, cada família que ainda será alcançada, amém? Eu creio que pessoas ainda estão a caminho e às vezes estão aguardando apenas você lançar a semente, amém? É ano de nos posicionarmos, é ano de superarmos desafios, é ano de vencermos e rompermos barreiras que há muito tempo estão nos travando e nos parando, impedindo de crescermos em Deus. E uma dessas barreiras pode ser o que lemos aqui em Números 12,
uma falta de submissão ao líder, uma falta de entendimento sobre quem Deus colocou na sua vida. Há princípios que são inegociáveis na palavra de Deus. E quando o Senhor ele fala que aquele que se levanta contra o seu ungido, se levanta não apenas contra ele, mas contra o próprio Senhor, este é um dos princípios que constantemente nos esquecemos. E às vezes murmuramos demais, às vezes falamos demais, e o grande problema é que às vezes estamos falando para pessoas que não resolvem. E o desejo do Senhor é que nós cresçamos. Eu vou repetir. O desejo do Senhor é que nós cresçamos. Nós nos acostumamos ao leitinho espiritual. Mas o Senhor, Ele não vem buscar uma menina. Jesus, Ele vem buscar uma noiva, amém? Jesus, Ele vem buscar alguém que entende o propósito pelo qual está nesta terra. Alguém que de fato entende o que é ser santo, separado. Alguém que entende o propósito pelo qual foi chamado. Nós estamos aqui neste lugar para servir ao Senhor, para servir uns aos outros. Nós estamos aqui nesta igreja sendo treinados e capacitados pelo Senhor para que possamos crescer em maturidade, para que possamos crescer em amor, em perdão, em domínio próprio, em bondade, em paciência. Esse é o desejo dele para mim e para a sua vida. E aqui nós vemos Miriam e Arão falando contra Moisés, contra o seu líder. E eles, em um determinado momento, eles disseram assim, versículo 2: terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E a palavra nos diz assim: e o Senhor ouviu isso. O que eles estavam dizendo em seu coração era o quê? Moisés está achando que Deus fala é só com ele? Mas Deus fala com a gente também. Entenda algo. O princípio de rebeldia, ele nem sempre vem de forma clara. Mas todas as vezes que você, por algum motivo, não deseja estar debaixo da direção do seu líder, do seu pastor, você automaticamente está em desobediência ao Senhor. Há uns dias atrás, eu estava viajando e aconselhando um casal. E uma das perguntas deste casal, do rapaz, foi a seguinte: olha, Everton, eu estou voltando agora a congregar e estou fazendo parte de uma igreja que eu tenho gostado muito, está sendo bênção, muito bom. Mas meu pastor, ele não gosta que a gente ouça música do mundo. E aí ele veio me perguntar, falou assim: ouvir música do mundo é pecado? Eu falei assim: depende. O que você está falando com música do mundo? Ele: não, eu não estou ouvindo, não é funk, não é essas músicas que com a palavra fica denegrindo, não é esse negócio não, mas eu gosto de ouvir às vezes umas músicas que falam de amor e tal. Fala, cara, tá, mas e aí? Você está querendo ouvir para quê? Porque muitas das vezes nós estamos buscando respostas simples para coisas que são um pouco mais complexas. Não é simplesmente sobre ouvir ou não ouvir uma determinada música, mas sobre o que está por trás do nosso coração. Porque quando eu e você começamos a sentir o desejo de ouvir alguma canção, alguma música que não fala do Senhor, que não é em adoração a Ele, é sinal de que nosso coração ele não está completamente cheio.
E às vezes, o fato de não ser pecado especificamente algumas coisas tem nos levado para o buraco. Exemplo: é pecado eu ficar em casa? Não. É pecado eu ficar em casa e deixar de vir para o culto? Não. Mas o que está por trás disso? Por que eu deixei de vir para a igreja sabendo que aqui está acontecendo um culto ao Senhor, do qual eu, de livre e espontânea vontade, decidi fazer parte? Sabe, nós estamos, por pequenas coisas, saindo da vontade do Senhor. Ah, não, eu fiquei em casa hoje por causa da chuva, está chovendo muito forte e tal, não teve como, desanimei, tudo bem. Se essa for a verdade, amém? Aqui nós estamos trabalhando para homens e mulheres maduros em Deus. Então nós não estamos aqui, eu não estou aqui para ser juiz. Quem é seu juiz é o Senhor, é o Espírito Santo. Então eu gostaria que você de fato refletisse, todas as vezes que você deixou de vir para cá e ficou em casa, de fato você tinha algum motivo? Às vezes não, às vezes o motivo era só o cansaço. Mas o que nós estamos dispostos a vencer para que o nome de Deus seja glorificado? Se eu e você não nos movermos para que o nome dele seja glorificado, nós estamos trabalhando contra a vontade do Senhor, amém? E se aqui nesta igreja está tendo um culto, faça o possível e o impossível às vezes para estar neste lugar. Mas meu irmão, não fique em casa, não fique parado, porque é assim que as coisas começam a acontecer. E uma das coisas que eu disse para esse rapaz foi: olha, ainda que não seja pecado, deixa eu te dizer algo, você está debaixo da liderança do seu pastor, e se o seu pastor está dizendo que é errado e não concorda, por que você ainda está querendo discutir algo? Sabe, às vezes nós estamos buscando motivos para começarmos uma rebeldia. Preste atenção nisso. Ninguém é obrigado a se submeter a uma autoridade. Preste bem atenção, falando de uma autoridade espiritual, falando do seu líder aqui, do seu pastor. Você não foi obrigado e forçado a estar nesta igreja. Ou alguém foi, alguém pegou você presa aí pelas mãos aí embaixo, falou: vem cá, vamos congregar aqui, você está sendo obrigado. Alguém foi obrigado aí? Não, né? Eu tenho certeza que se você está neste lugar é porque primeiro o Senhor ele falou com você e te disse: é aqui. Aqui é o lugar que eu tenho te plantado. Aqui é o lugar para você crescer. Aqui é o lugar para você ser confrontado. Então, se você decidiu de livre e espontânea vontade obedecer ao Senhor e se submeter à autoridade do pastor desta igreja, meu irmão, ande em obediência. A obediência, ela quebra o jugo. A unção quebra o jugo. A obediência, ela abre portas sobre a sua vida. A obediência, ela libera coisas que Deus ele tem preparado para mim e para a sua vida, mas que nós só alcançamos através da obediência. Esses dias não, hoje a Júlia veio me perguntar sobre, ela estava querendo um carrinho, um carrinho de bebê, de brinquedo, e aí ela tem um cofrinho que a gente juntava dinheiro para ela, moedinha de R$1 já há um bom tempo, e aí nessa mudança, né, a gente pegou o cofrinho e tal, e tiramos, fizemos uma contagem e tal das moedas lá, e aí a Júlia está com dinheirinho bom, rapaz, eu estou quase pedindo emprestado para ela, mas aí, não, esses dias eu pedi, rapaz, emprestado, eu estava sem dinheiro nenhum na carteira, na hora que eu bati a mão, falei: gente, eu estou sem dinheiro nenhum, precisava abastecer. E aí, Deus era tão bom, cara, que ela estava com uma notinha de R$20 dentro da mochilinha dela. Aí eu
Cheguei como quem quer nada. Oi, Júlia. O que foi, papai? Precisando de um negócio aí. Aí ela, o que é? Eu falei, presta esse dinheiro aí. Ela respondeu logo, eu não. Falei, meu Deus, que ruindade que é essa aí? O que eu te ensino sobre ser abençoador, sobre ser grato? A gente tem que abençoar as pessoas aí. Seu pai, você vai abençoar? Não. Ela falou, não, eu vou te emprestar, mas que dia que você vai me devolver? Rapaz, ela é boa negociadora. E aí, falei, menino, não, vou te devolver nessa semana já, ué. Só preciso para abastecer aqui agora, estou sem dinheiro agora. Aí eu vou sacar um dinheiro e te dou. Não, então tá bom, emprestou. Mas cheio das condições, as letrinhas miúdas no contrato, tava bruto. Mas aí ela chegou me perguntando sobre esse carrinho, e queria um carrinho. E aí a Angélica falou com ela, vai lá perguntar ao seu pai se você tá merecendo. Porque na cabeça dela é o quê? Bom, eu tenho dinheiro é meu, é do meu cofrinho. Ela falou, papai, isso aqui dá para comprar o carrinho que eu quero? Eu falei, dá. Aí ela falou assim, então vou comprar. Eu falei, não, é assim não, calma aí. Vamos ver se você está merecendo. Você está merecendo? Aí eu acho que eu estou. Eu falei assim, não sei, será? Esses dias para trás aí você desobedeceu. Ela, não, papai, mas eu já aprendi, não vou desobedecer mais não. E aí a gente estava almoçando, ela nem terminou de comer, toda hora ela ficava perguntando, já pensou? Eu falei, minha filha, vou pensar nisso agora, calma, vou passar uns dias ainda pensando, você está merecendo. E aí ela já, toda hora, e aí, já pensou? Eu falei, calma. Mas por que eu estou te contando isso? Porque a obediência, ela, de fato, ela libera bênção sobre as nossas vidas. Isso não é só aqui na terra. Da mesma forma como se nós formos filhos desobedientes, as nossas mães e pais geralmente não nos presenteiam com aquilo que às vezes poderia ser presenteado. Só não, como você não está merecendo, vai ser só isso aqui. Se você estivesse obedecendo, seria diferente. E com Deus é da mesma forma. Se andamos em obediência, Deus ele abre as portas do céu sobre nós e libera bênçãos sem medidas. Mas a obediência, ela não pode ser condicionada ao que eu quero usufruir depois, senão é interesse, não é verdade? A obediência, ela não está condicionada a eu concordar ou não com algo, senão é interesse. A obediência, ela está condicionada a uma decisão real, reconhecendo a autoridade de Deus sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que Deus tem levantado para me direcionar, para me ensinar, para me admoestar. Quando nós começamos a compreender isso, nós começamos a viver em paz, porque nós começamos ao invés de discutir ou de falar mal, nós começamos a obedecer. Sabe qual que é o nosso problema? Porque muitas das vezes nós temos questionamento demais, enquanto nós precisamos apenas obedecer. Às vezes nós temos respostas demais, questionamentos demais. Quem aqui em casa, às vezes com filho, filha, já passou por isso, né? Principalmente quando o filho começa a entrar naquela fase já um pouquinho mais difícil ali, 12, 13 anos, 14. Começa a ficar mais independente, começa a argumentar demais. E o pai às vezes já não sabe o que fazer. Fala, meu Deus do céu, esse menino está esperto e tudo que eu falo ele retruca, argumenta. E por diversas vezes eu já fiz isso lá em casa. A Júlia começa a querer questionar, argumentar, fala, não é para falar nada. Fala, silêncio, é só para obedecer. Ah, mas que não quero saber. Fala, não, obedece, só obedece. Depois a gente conversa e aí você pode me falar qualquer coisa. Agora é para obedecer. Sabe por quê? Às vezes nós estamos trocando a obediência por argumentação. E todas as vezes que fazemos isso com o Senhor, nós estamos fugindo da autoridade que Ele tem sobre nós e nós escolhemos a outra parte. Miriam e Arão fizeram isso e falaram contra Moisés.
Eu quero que você olhe agora qual foi a resposta do Senhor. Abra sua Bíblia aí comigo. Números 12, a partir do versículo 6. O Senhor, no versículo 5, o Senhor ele havia descido numa coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo. E ele chamou Arão e Miriam e ambos saíram. E olha o que o Senhor diz: ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão e falarei com ele em um sonho. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha o quanto a nossa fidelidade, ela move o coração do Senhor. O que Deus ele estava dizendo aqui? Olha, vocês não estão falando, não é de qualquer pessoa não. Qualquer profeta que vocês conhecerem, que também sou eu que levanto, eu me apresento para este profeta através de visões, através de sonhos. Mas com Moisés não, com Moisés é diferente, porque ele é fiel. Quantos de nós temos sido fiéis ao Senhor? Quantos de nós temos sido obedientes ao Senhor? Versículo 8: com ele falo boca a boca e de maneira clara, e não por palavras obscuras, e ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele partiu. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. E Arão disse a Moisés: ai, meu senhor, eu te peço, não ponha sobre nós este pecado que cometemos tolamente. Que ela não seja como um morto que, ao sair do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: eu te peço, ó Deus, cura agora. E o Senhor disse a Moisés: se o seu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? Que esteja fechada fora do acampamento 7 dias, e depois disso, que a recebam novamente. E Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não partiu, até que recolhessem novamente a Miriam. Depois o povo partiu de Azerote, e acamparam no deserto de Parã. Amém? Aleluia. Bom, eu quero que você entenda algo aqui. Logo depois da sentença que Deus deu, e Miriam ficou leprosa, Arão ele pede perdão a Moisés e clama para que Moisés não levasse em conta todo esse pecado que eles cometeram tolamente. Mas precisou de quê? Precisou do Senhor descer numa coluna de nuvem e chamar os dois. Será que o Senhor ele vai precisar aparecer para a gente, para que nós possamos começar a reconhecer os nossos erros? Reconhecer a nossa falta de submissão? O desejo do Senhor é que possamos aprender com a sua palavra. É por isso que ela foi escrita. Mas se não lemos a palavra, como iremos aprender? Se não obedecemos aos nossos pastores e se não queremos aprender com eles, como iremos aprender a obedecer? Eu quero que você entenda algo. O mesmo Moisés, que recebeu um pedido de Arão logo depois de tudo isso, para que ele não levasse em conta: me perdoe,
É o mesmo, e o Moisés que clamou ao Senhor e pediu: Senhor, cura agora Miriam. É o mesmo Moisés que, vendo um hebreu sendo açoitado, afrontado, matou um egípcio. Eles eram a mesma pessoa, eles são a mesma pessoa. O mesmo Moisés que agora está perdoando e pedindo para que o Senhor clame, para que o Senhor cure Miriam, e clamando ao Senhor, é o mesmo Moisés que exerceu o juízo lá atrás. É o mesmo Moisés que matou um homem. O que mudou? Mudou que ele compreendeu que para que ele fizesse qualquer coisa não seria da sua vontade, a sua maneira. Ele compreendeu que há um Deus a quem ele deseja agradar. Ele compreendeu que há um Deus que age por princípios e obediência à sua vontade. Ele compreendeu que antes de até mesmo que a sua vontade seja feita, ele precisa negar a si mesmo. Meu irmão, eu quero que você pense muito nisso. Moisés, ele não era extraterrestre. Moisés, ele não era um robô. Moisés era humano, como eu e você, passível das mesmas situações de raiva, de rancor. Quem é você quando alguém fala mal de você? Reflita sobre isso. Quem é você? Quando alguém fala mal de você, você vai direto ao encontro, você quer brigar, o que você quer fazer? Você vai cheio de razão, você quer resolver do seu jeito, quer resolver na mão. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes nós olhamos para estes homens que são os nossos heróis da fé, achando que eles são algum tipo de verdade de super-heróis, mas não são. O que tornou esses homens transformados, sábios, fortes, o que tornou esses homens obedientes, dependentes do Senhor, é a presença dEle, é compreender que Ele é tudo o que eu preciso, o que eu necessito, é entender que, ainda que a minha vontade é xingar, ainda que a minha vontade é debater, ainda que a minha vontade é brigar, antes importa a vontade do Senhor, amém? Às vezes nós estamos rancorosos demais, e é impossível o nosso coração ele ser tratado se nós continuamos alimentando isso. Moisés, ele poderia ter guardado tudo isso e falar: não, Senhor, ou até mesmo para Arão, né? Arão, não quero te ver nem pintar de ouro, sai daqui, você é um duas caras, você está comigo só quando a coisa está tudo bem, agora você está querendo se aproveitar. Você e Miriam aí, estou ligado, sei como é que vocês são. Nós podemos escolher ou não alimentar este sentimento de rancor e de raiva. Nós podemos escolher ou não alimentar o Espírito Santo em nós, amém? É sobre como eu falei, tudo isso só nos mostra daquilo que temos nos enchido. Se eu e você nos enchemos de Deus e da sua vontade, da sua palavra, é impossível, meu irmão, eu e você não começarmos a levar o dano. É impossível nós não começarmos a nos sacrificarmos mais. É impossível quando as pessoas falharem conosco, nós olharmos para dentro de nós e dizer: cara, eu sou muito mais falho do que fulano, do que ciclano. É impossível nós desejarmos o Senhor e não amarmos a quem está do nosso lado. A própria palavra do Senhor nos diz: vocês estão dizendo que me amam e vocês não me veem. Vocês não estão conseguindo amar nem aqueles que estão do seu lado, aqueles que vocês precisariam amar. Que hipocrisia é essa? Que amor é esse? Que não se manifesta
O amor ao Senhor, ele precisa se manifestar na nossa vida, amém? Não é na vida do outro. Eu sempre digo algo muito importante. A maturidade, ela custa um preço alto, sabe por quê? Pensa bem. Tem um pai e um filho pequeno. O filho pequeno, ele começa a fazer pirraça, começa a chorar, no meio de um supermercado, não sei, algum lugar público. E o pai, ele na mesma hora que o filho começa a chorar e gritar, o pai pega e bate no menino, começa a bater no menino. Quem que está errado? O pai, porque ele tem mais maturidade. Não é assim que ele deveria corrigir naquele momento. Entenda algo. A maturidade, ela nos leva para um lugar de uma entrega maior, é uma responsabilidade maior. Se o pai, ele é mais maduro, qual que era a do pai naquele momento? É pegar o filho, saber o porquê que ele está chorando, buscar compreender o que está acontecendo. Às vezes o filho está lá com a fralda molhada, não sei, está com fome, sei lá, está acontecendo alguma coisa. A maturidade, ela não mais nos permite resolver as coisas da forma que eu quero, que eu acho. A maturidade, ela diz sobre negarmos a nós mesmos de novo. A maturidade, ela vai nos levar para este lugar onde, ainda que eu esteja com muita vontade de xingar, ficar sereno, dizer: Espírito Santo, me ajuda. A maturidade, ela precisa nos levar para este nível a mais. Nós precisamos parar de fazer as coisas de qualquer jeito, nós precisamos parar de responder de qualquer forma, nós precisamos parar de ficar dodói demais com as coisas, nós precisamos crescer. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós, amém? Moisés. A palavra do Senhor, a palavra que nós lemos aqui em Números 12 nos diz que depois de toda a calúnia que Moisés sofreu, a palavra nos diz que o Senhor ouviu. Moisés, ele ouvindo tudo isso, o que ele fez? Ele ficou calado. É momento de eu e você pararmos de dar ouvidos para palavras caluniosas. Às vezes pessoas têm te afrontado, pessoas têm falado algo de você, e às vezes o problema é que você está dando ouvido demais ao que as pessoas estão dizendo, ao invés de ouvir aquilo que Deus está dizendo, amém? Deus, ele tem uma vontade e uma palavra sobre a sua vida, e às vezes nós escolhemos não olhar para essa palavra e essa vontade, e começamos a olhar para a palavra que o outro está me falando aqui, ó. Ah não, mas o outro também está falando isso aqui. Moisés, ele não se vingou. Moisés, ele não teve rancor. Às vezes o seu e o meu problema é que nós estamos querendo nos vingar demais. O pastor esses dias me contou uma experiência que cabe muito nesse exemplo, de uma situação em que ela estava brava com alguém, ela era menor. Eu não lembro de fato quem foi que ficava ali importunando ela, mas ela fala que ela era menor, né, e a roupa estava no varal e começou a chover, e a pessoa que estava ali falando com ela e tinha ido dormir, diz ela que no coração dela veio aquela vontade assim de vingança, né? Ela falou assim, no pensamento, né, veio assim: também vou deixar essa roupa molhar toda, quero nem saber. Diz ela que na hora que veio isso no coração dela, na mesma hora o Espírito Santo falou assim com ela: não é assim que a gente resolve as coisas, não.
É desse jeito mesmo? E aí, eu não sei como foi, né? Mas eu fiquei imaginando a cena, né? Ela assim, baixando a cabeça. Tá bom, assim, tá bom. Tirando as roupas do varal. Diz ela que tirou as roupas do varal, dobrou bonitinho, deixou lá dobradinho. Mas o que é isso? É maturidade, é dependência, é obediência. E às vezes nós não queremos ser confrontados pelo Espírito Santo e queremos crescer, não tem como. Querer crescer, querer maturidade, desejar algo mais, é não mais ficar ferido pelas mesmas coisas. Mas a escolha é sua. Amém? As palavras, as pessoas, elas sempre poderão ferir você. Mas quem escolhe ficar cutucando a ferida é você. Ou passar um remédio para sarar de vez. E às vezes o problema está em nós, que não desejamos a cura, mas que alimentamos, que cutucamos a ferida. Por isso que eu disse lá atrás no início, é impossível sermos transformados se não quisermos, amém? Moisés foi chamado de homem muito manso. Olha só, versículo 3. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. Como eu disse, esse mesmo homem que matou o egípcio. Como assim? Como não bate? Este homem que tão logo agiu repentinamente quando viu o hebreu sendo açoitado, afrontado, ele foi e matou o homem. Mas o que aconteceu? Logo depois que ele matou o homem, o egípcio, ele fugiu e foi tratado. Deus tratou com Moisés. E às vezes tem frutos em nossas vidas. Vocês se lembram do fruto do Espírito? Vamos lá. Quero falar sobre eles aqui agora. De forma bem rápida. Vou falar todos 9. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Todas essas coisas, elas estão embutidas dentro do Espírito Santo que habita dentro de você, amém? Eu e você é que escolhemos ou não acessar isso. Às vezes nós não conseguimos ser mais pacientes ou mais fiéis porque nós não queremos pagar o preço para isso. Não pense que é fácil nós desistirmos da nossa velha natureza. Não pense que é fácil resistir aos pensamentos que comumente nos direcionam para o caminho que é largo, que a porta é ampla. Não pense que é fácil resistir à sociedade que de forma muito clara está caminhando para o abismo e cada vez mais tem perdido seus princípios e valores. Não será fácil, mas se eu e você não quisermos obedecer ao Senhor, será impossível. Então é momento de pararmos de questionar demais, é momento de pararmos de ficar criando respostas e razões em nossa mente para fazer algo que está no nosso coração, mas é tempo de voltarmos lá atrás e consagrar ao Senhor. É tempo de voltarmos lá atrás e entregarmos para Ele. Eu quero que você olhe para dentro de si agora e reflita. Você de fato entregou a sua vida para Deus ou você tomou a sua vida dele? Porque se sua vida foi entregue para Ele, se sacrifique, sofra o dano.
Pague um preço. Evangelho não é sobre tudo dar certo o tempo todo. Evangelho é sobre tudo dar certo lá no final. Mas no meio do caminho terão percalços, terão desafios, terão problemas, haverá discussões, haverá perseguição, haverá enfermidade, haverá luto. Mas onde está a disposição de servir ao Senhor? Ela precisa estar dentro de você. Precisa brotar algo aí dentro e queimar pelo Senhor. Precisa brotar algo dentro de você. Nós cantamos aqui hoje: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. E às vezes nós não estamos nem nos curvando, às vezes a nossa boca nem está se abrindo e nem as nossas mãos estão levantadas para exaltar ao Senhor. E o problema ainda está no outro. E o problema ainda continua sendo o outro. Mas eu não quero pagar o preço. Mas eu não quero me sacrificar. Mas eu não quero ser moldado. Mas o outro continua sendo o problema. Amém? Eu quero orar com vocês. Gostaria que vocês ficassem de pé. Aleluia. 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 Ei, maravilhoso Tu és, Senhor Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. 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 Amém. Que nessa noite, meus irmãos, nós estejamos disponíveis, com o coração aberto para a vontade do Senhor. Amém? De nada adianta a nossa vinda aqui se não estivermos dispostos a sermos moldados. Eu contei a experiência aqui da nossa pastora e o pastor veio me lembrar aqui, contar a experiência, contar completa, né? Contar direito. Ela me lembrou que o versículo que Deus falou com ela naquele dia, no seu coração, quando ela pensou em deixar a roupa lá, de certa forma para se vingar, né? Foi Tiago 4:17 que nos diz assim: portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu creio que Deus nesta noite Ele está nos levando para este lugar de reflexão, para que você olhe não para o outro, mas para dentro de você e perceba se há nesta noite algum bem que você pode fazer e você tem escolhido não fazê-lo. A nossa vida é sobre escolhas, amém? Da mesma forma que você escolhe fazer o mal, você também escolhe fazer o bem. E não fazer nada, quando você também pode fazer o bem, é também fazer o mal. Entenda isso.
Às vezes estamos acomodados e dizendo: não, Senhor, eu não estou fazendo nada. E o que Deus está dizendo é: por isso mesmo a minha ira tem se levantado contra você. Porque quem pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Onde está o nosso coração? O meu desejo é que a partir de hoje nós possamos nos envolver mais com a palavra do Senhor, em leitura, e que a cada dia sejamos moldados. Há sempre uma situação para te moldar, seja aqui na igreja, seja na sua casa, mas escolha ser moldado pelo Senhor. Às vezes o seu desafio nestes dias tem sido dentro da sua própria casa, com seu filho, ou com a sua esposa, com seu esposo. O que mais você pode fazer e não faz? Até onde você está disposta a que a vontade do Senhor predomine sobre a sua vida? Vamos nos envolver com a obra. Vamos nos envolver com aquilo que Deus tem feito nesta igreja. Amém? Vamos nos mover em uma só comunhão, em um só corpo. Uma igreja que ama é uma igreja que pratica este amor. Quando terminar este culto, não vai correndo embora para sua casa, pelo amor de Deus. Cumprimente os seus irmãos, que fazem parte do mesmo corpo que você. Celebre os visitantes que estão nesta igreja. Este não é um papel apenas do diaconato, dos voluntários, dos pastores, é um papel de todos nós. Antes de sair daqui olhando apenas para você mesmo, para o que você quer fazer, chegar em casa rápido, olhe para quem está do seu lado. Às vezes essa pessoa está precisando de um abraço amigo, está precisando conhecer você. Uma vida em amor é uma vida de entrega. Amém? Aleluia. Quero orar com você. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra. Senhor, de tudo aquilo que foi falado, Deus, eu oro para que o teu Espírito Santo, ó Deus, continue nos conduzindo. Que cada palavra que foi dita aqui, Senhor, o teu Espírito Santo possa trabalhar em cada um de nós, Pai. Sabendo que a nossa obediência, Deus, é aquilo que o Senhor deseja. Pai, nós não queremos nos encontrar no meio daqueles que no último dia dirão: Senhor, eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome. Senhor, nós queremos estar no meio daqueles que são conhecidos pelo Senhor, Pai. Conhecidos por um coração obediente, conhecidos por uma entrega total, conhecidos por uma rendição completa, conhecidos por uma vida em santificação, Senhor. Conhecidos por uma vida vivida não a nós mesmos, mas para o Senhor, Pai. Deus, conhecidos por um coração quebrantado, Pai. Deus, eu oro por esta igreja, eu oro por cada família, eu oro, Senhor, para que sejamos cheios, ó Pai, da Tua presença, que não haja em nós espaço para que, Deus, outras coisas queiram tomar o Teu lugar, que não haja em nós, Pai, desejo pelas coisas deste mundo. Pai, em nome de Jesus, nós levamos nessa noite cativo todo pensamento à obediência do Senhor Jesus, Pai. Nós te glorificamos nesta casa, Pai. Nós te celebramos por cada um daqueles que estão conosco nesta noite, por aqueles que estão de casa. Que o Senhor abençoe, Pai, a geração de Davi. Nós oramos, Senhor, por cada ministério. Nós oramos, Senhor, pelo ministério de dança, o ministério de louvor, Pai. Oramos, ó Pai, pelo ministério Kids. Oramos, Senhor, pelos homens, pelas mulheres. Oramos pelo diaconato. Oramos, Senhor, pelos voluntários. Oramos, Senhor, pelos casais. Nós oramos, Deus, pelos jovens, para que a Tua presença venha sobre este lugar.
Oramos, Senhor, por cada célula, Pai, que tem se estabelecido. Que o Senhor continue conduzindo cada líder, que o Senhor continue abençoando cada trabalho. Nós oramos, Pai, para que a Tua vontade prevaleça. Nós oramos, Senhor, por cada um dos nossos planos, ó Pai, e projetos, e consagramos ao Senhor. Nós Te entregamos tudo, Pai, para que a Tua vontade seja feita, para que, Senhor, a Tua glória se estabeleça através de nós, para que famílias continuem sendo alcançadas, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado neste lugar. E por isso a Tua igreja diz amém, bem forte, e glorifica ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua casa todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia! Dê um abraço no seu irmão e que vá em paz. Aleluia!